Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane, eu sou neuropsicóloga e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os principais sintomas do transtorno do espectro autista. Fica comigo que lá vem as dicas. Uma das perguntas que nos fazem bastante é se é possível identificar sintomas precoces de autismo nas crianças ainda bebê. E sim, a resposta é sim, é possível. E como que essa identificação é feita? Alguns sintomas são observados no sentido da comunicação. E quando falamos em comunicação, não estamos nos referindo apenas à comunicação oralizada, ou seja, a fala, a pronúncia das palavras. Quando pegamos um bebê, ainda pequeno, de colo, e notamos que ele não faz nenhum barulho, nenhum som, já nos chama atenção. No entanto, somente isso não basta. E logo após isso, é possível perceber também que aquela criança que já não fazia nenhum som, agora começa a ter atraso na fala. Lá por volta de um ano e 4 meses, não diz ainda nenhuma sílaba, nenhuma palavra, ou ainda quando começa a dizer alguma coisa, uma fala mais mecânica, não há uma comunicação, uma intenção à comunicação. Outro sintoma que chama bastante atenção é o contato visual. O bebê no colo com a mãe, recebendo o aleitamento materno, o leite na hora de mamar, ele não faz aquele contato visual, aquele olho no olho com a mamãe. Quando a mãe procura interagir com a criança, fazer uma brincadeira, um balbucio, ele não responde. Ele parece indiferente a toda a intenção de comunicação ou de interação. A criança com indicativos de transtorno do espectro autista também é comum não gostar de colo, do contato físico, do afago. Outro sintoma a ser observado é o interesse da criança em brincar apenas sozinho. Mesmo estando no grupo, ela não compartilha os demais brinquedos. E quando escolhe o brinquedo para manusear, ela acaba brincando apenas com uma parte do brinquedo. Por exemplo, um carrinho interessa-se pela rodinha, não pelo todo. Tem dificuldade de participar em atividades de grupo no centro de educação infantil ou em um ambiente como, por exemplo, uma festa de criança. Prefere muito mais brincar sozinha, isolada, do que participar de uma atividade com as outras crianças. Outro sintoma a ser observado é a ecolalia, que pode ser imediata ou tardia. Ecolalia é quando a criança acaba pronunciando fora do contexto uma palavra que já foi dita ou mencionando uma frase de alguma situação que já passou. Isso pode ser imediatamente, como por exemplo assim: você conversa com o seu filho e pergunta para ele: filho, você quer água? Ele responde água. Ele não responde eu quero água. Ou então, em outra situação, você faz uma outra pergunta para o seu filho, conversa sobre um assunto e minutos depois, um tempo depois, ele fica contando aquilo mecanicamente. Não chega a ser um diálogo, uma interação, é apenas uma repetição tardia do que já foi dito. Ainda também é observado a estereotipia, que podem ser movimentos de balanço com o corpo, assim, para frente, para trás, movimentos com as mãos ou ainda com os próprios dedos. Isso acontece quando é apresentado para a criança uma nova situação, ou ainda quando ela se encontra muito excitada. Por exemplo, ela vê um brinquedo que ela quer muito, então em vez dela ter a intenção de pedir para brincar com aquilo, de buscar contato para ter acesso àquele brinquedo, ela acaba se movimentando, caminhando pela sala, fazendo movimentos com as mãos, balançando o corpo. Também é comum encontrarmos em crianças com transtorno do espectro autista uma rigidez pela rotina, uma necessidade muito grande de ter uma rotina muito regrada e uma dificuldade de fazer mudanças. Se a criança está habituada a uma sequência de atividades, se por um motivo um dia você precisa alterar essa rotina, a criança acaba demonstrando uma grande irritabilidade por isso. Outra questão a ser observada é que as crianças com transtorno do espectro autista acabam utilizando os adultos para conseguir o que querem. De forma a, por exemplo, assim, ao invés da criança brincar com você ou interagir com você, ou de repente te apontar, eu quero tal coisa, ela pega a sua mão e leva até o objeto que ela deseja ter acesso. Vale a pena ressaltar que o transtorno do espectro autista, ele precisa ter alguns sinais logo nos primeiros anos de vida, para que seja diagnosticado. E por ser um transtorno, as suas características permanecem com o indivíduo durante toda a sua vida. O transtorno do espectro autista tem ainda níveis, que variam de acordo com a intensidade dos sintomas e com as características apresentadas pelo indivíduo. Caso você tenha alguma dúvida sobre os sintomas aqui apresentados, deixe aqui nos comentários. E se for necessário, procure um profissional para fazer uma avaliação. Quanto antes identificar os sintomas, antes o seu filho será estimulado. Logo, melhor poderá ser o aproveitamento dele e melhor será a qualidade de vida. E como eu sempre digo aqui, trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. Esse é o objetivo da neuropsicologia.